Olá a todos, aqui é Everaldo, canal Mestre Everaldo. Hoje é dia 17 de novembro de 2025, às 17 horas e 25 minutos, uma segunda-feira, tempo de chuva, de tempestade aqui em Curitiba. Espero que estejam bem na cidade de vocês, que a previsão não é muito auspiciosa para hoje. Hoje eu quero falar de um assunto bem técnico, então pega a pipoquinha, né? Esse daqui é um tema técnico. Se você não gosta de temas técnicos, você pode assistir para pegar resistência, ou você pode parar de assistir agora. É o seguinte, quando a gente está na faculdade, pelo menos eu que fiz ciência da computação, a gente aprende a gerenciar um pouco um servidor, mas não como root, porque a gente não tem acesso, né? A gente aprende sobre sockets, sobre as portas, segurança, configuração de rede básico. Mas a gente não aprende a fazer um web server, essas coisas na faculdade. Então, esse é um dos primeiros desafios que uma pessoa tem. Ela acabou de se formar, ela quer fazer um sistema web, e quando eu dava aula para sistemas de informação, a disciplina de web, a gente só usava um XAMPP, um AMP, que você instala um aplicativo que ele tem um Apache. E já quando há 10 anos atrás, quando eu dei aula, já estava bem defasado. O pessoal usava já alternativas com Nginx, ou em vez de usar o MySQL, usava aquele outro que é o replacement. Deixa eu ver, esqueci o nome aqui. Aquele do Google, MariaDB, né? Então, eu até recomendo para as pessoas, né? Não usem MySQL, usem MariaDB, que ele é um replacement completo. Enfim, essas coisas você não aprende na faculdade, geralmente você aprende no estágio, no primeiro emprego, ou quando você trabalha com Java é até mais difícil, porque é muito mais difícil você fazer um servidor de produção em Java. Eu já trabalhei no governo, a gente nem tinha acesso, tinha uma equipe, quem estava em Curitiba tinha uma equipe de São Paulo que fazia deploy. Então a gente só fazia o deploy na máquina. É um tema que intriga muitos programadores e é aí onde muita gente perde dinheiro. Porque bem nessa época que eu tinha acabado de me formar, do mestrado, estava trabalhando, surgiu a moda das aplicações em nuvem. E como sempre bem esperado dessas grandes empresas, eles te cooptam, você paga barato no começo e depois fica muito caro. A mais famosa é a Heroku, para quem veio do mundo Ruby on Rails, porque eles vinham com esse modelo de PaaS, né, Platform as a Service. Então já tinha lá um Postgres, eles davam um processador gratuito, mas depois se você entrasse no modelo pago, muita gente reclamava que é muito caro. Também surgiu nessa época empresas como a DigitalOcean, que alugavam VPS, né, que você pagava naquela época $5 uma VPS com 500 MB de RAM, que era bastante, para hoje em dia não é muito. Eu também gosto muito da Linode. A Linode, que agora chama Akamai, ela tem umas máquinas com um pouco melhor, às vezes a configuração não é tão barato. Existem muitas alternativas, não estou aqui para oferecer nenhuma, né? Só para lembrar do panorama que há 20, 15 anos atrás, se você fazia um site em PHP, geralmente você pegava um host compartilhado, que não tem muita memória e tal, mas pode ser que seja um quebra-galho, né? Se você quer fazer páginas estáticas, tem opções até como o GitHub. Por um tempo o Dropbox deixava fazer. Eu sei que o pessoal por aí faz alguns chunchos para usar até o Google Drive para páginas estáticas. Se você tem um pequeno negócio, você quer divulgar um evento, geralmente você vai querer um site, né? Então, na época eu até pegava aqueles domínios gratuitos, lá, acho que era .tk, né? Só que aí no Facebook os sites bloqueavam tudo, porque tinha muito site de spam. Mas enfim, é uma dor muito comum dos programadores, se você escolher onde você vai hospedar seu aplicativo. Isso pode ser questão de vida ou morte para uma startup, dependendo dos custos. Principalmente agora com o IA, né? Que a pessoa tem que escolher de gastar 50, 100 mil reais para ela montar um servidor de IA ou se ela vai querer pagar um aluguel na nuvem, por exemplo, 1, 2, 3, 4 dólares por hora de GPU. É uma questão muito pessoal, né? Aqui eu venho falar nesse exemplo do caso do David Heinemeier Hansson, que ele tem essa empresa dele aqui, a Rei, que é de e-mails. Ele também é muito famoso por um aplicativo chamado Basecamp e é, acho que é Basecamp, eu não lembro o nome do outro, mas aí ele está falando nesse artigo que ele tinha uma previsão de economizar 10 milhões de dólares em 5 anos na nuvem. Na verdade, ele disse que a estimativa original dele era economizar 7 milhões, mas eles acabaram economizando 10 milhões, porque eles saíram de uma conta de 3,2 milhões por ano para 1,3 milhões.
Então isso aqui é muito dinheiro, né? Se você pensar com 100 mil dólares por ano, você contrata um programador muito bom. Então, se você economiza ali 2 milhões de dólares, às vezes você pode pegar 10 programadores muito, muito bons, que é o suficiente para você fazer uma empresa que fatura bastante em dólar, né? E, então, pode ser questão de vida ou morte para uma empresa a conta. Que algumas pessoas, isso é uma questão mais filosófica, elas preferem terceirizar, né? Elas falam assim, eu prefiro pagar a Amazon, a AWS, o Google Cloud, do que fazer. Só que, e se eles começam a aumentar o preço e seu negócio quebra, ou se eles não conseguem dar a mesma garantia de serviço? Então, se você pensa parecido comigo, de que às vezes é melhor você aprender a fazer do que ficar pagando para os outros, você está no lugar certo, né? E vocês podem ler esse artigo aqui original, vou deixar na descrição, que aí ele conta que ele é o criador do Ruby on Rails, né? Ele resolveu criar esse sistema chamado Camel aqui, que é para modernizar os deploys. Se eu não me engano, no começo chamava MRSK e usava Kubernetes. Agora ele é mais simples, usa Docker. Eu usei pela primeira vez cerca de um mês atrás, quando eu fiz o deploy da nova versão do Clone Sua Voz site, que ele foi originalmente escrito em React e Python, e eu reescrevi ele com React, Inertia e Ruby on Rails, né? E aí resolvi fazer o deploy numa mesma máquina que eu tenho um outro servidor, que eu pago 5, 7 dólares por mês, é um valor bem módico, assim, porque não tem muito fluxo, né? E, e aí fiz o deploy, foi bem mais suave, teve alguns errinhos, porque eu quis um deploy mais avançado, mas basicamente como hospedei meu site. Então, hoje, nós vamos ler junto a documentação. Por quê? Porque eu fiz o deploy com IA. Eu praticamente não tive autonomia ali no processo. Eu só corrigi os erros. 95% foi feito pela IA. Eu só detectei os erros e corrigi. Então tem dois artigos aqui, né? Como eu falei para vocês. O original, que é o que ele explica o que é o Camel, como funcionam os deploys. E esse outro que ele diz assim, não, economizamos mais do que a gente esperava, né? Economizamos muito dinheiro, mais de 2 milhões por ano. E agora nós vamos entrar aqui no GitHub do Kamal. Ele está no domínio aqui do Basecamp, Kamal, github.com/basecamp/Kamal. E vamos dar uma lida na documentação, porque eu li ela literalmente por 10 segundos, né? Veja que a descrição é muito simples, né? Aí ele fala assim que é bare metal? Quando você vai num data center e você compra lá, aluga ou compra a CPU. Esse daqui é o mais caro que tem, né? Porque eu conheço gente que chegava a pagar 2 mil reais por mês, isso há 20 anos atrás, para ter uma CPU. Tem gente que comprava uma CPU lá, você compra a CPU, a memória, e revendia, né? Para vocês hospedagem em PHP. É um jeito de ganhar dinheiro. Aí, Cloud VMs, máquinas virtuais na nuvem, como eu falei, Linode, DigitalOcean, né? A AWS veio com aquela história de serverless, né? A Vercel também é muito famosa por isso, mas como eu falei para vocês, acaba às vezes sendo uma armadilha porque é barato no começo, depois fica caro. Então aqui eu estou querendo mostrar uma solução para quem ainda quer ser old school, que a gente fala, né? Aprender a fazer manualmente. E aqui tem um conceito que é deploy com zero downtime. Como ele funciona com containers, seu container está executando o seu site. Aí ele lança um segundo container com a versão nova, e depois que ele está funcionando, ele desliga a primeira e automaticamente ele faz o roteamento das requisições. Então você não tem um downtime, você não tem que parar o site, fechar o site e para fazer o deploy, né? Aqui é a implantação. Aí ele está falando que tem um segundo projeto, então, que chama Camel Proxy. Quando você vê essa palavra aqui, seamlessly, tipo, seamless, sim é costura. Less é o sufixo sem, né? E li é adjetivo. Então é sem costura, né? Uma palavra muito difícil de traduzir, mas é quando você diz que aquela coisa está integrada de uma forma assim que não tem uma fricção. É igual uma roupa sem costura. Você olha a roupa sem costura e fala, nossa, isso aqui é muito bom, muito confortável, não tem a linha de costura me machucando. Então, que é o mesmo significado. Então, diz que o Camel Proxy, ele automaticamente ele vai mudar as requisições entre os containers. E ele pode funcionar inclusive com múltiplos servidores. Porque o meu site é muito pequeno.
eu uso tudo na mesma máquina, banco, processador, tudo. Processador não, servidor web, né? Mas tem gente que tem vários servidores. Um tá o banco, um tá o Redis, outro tá o site, ou até mais de um, depende de quantos milhões de usuários você tem. Por isso que ele falou que ele gastava ali 3 milhões por ano em aluguel, porque ele devia ter muitos servidores, né? Aí usa essa ferramenta chamada SSH-Kit. Se eu não me engano, esse Camel Proxy aqui é escrito em Go. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. E originalmente ele foi escrito para Ruby on Rails, mas ele serve para qualquer tipo de aplicação. Então fica aqui minha promessa para um dos próximos vídeos, quem sabe essa semana ainda, de eu fazer um deploy de uma aplicação Node.js com Camel. Eu vou procurar uma na nuvem, alugar uma máquina por umas horas e fazer esse processo do zero para vocês. Aí ele fala o site, Camel Deploy para documentação, instalação, configuração e os comandos. Veja que é bem simples a contribuição, mas tem 144 contribuidores, 19,9 mil pessoas que estão usando. Depois eu coloco a estrelinha aqui, né? Eu não sei como está marcando isso. E 13 mil estrelinhas no GitHub, 600 forks, enfim, bastante gente mexendo. Vamos lá. O Camel Proxy, ele, pelo que eu imagino, que ele faz o trabalho do Nginx aqui, tá? Que funciona como um proxy reverso. Então, ele é um proxy HTTP para zero downtime, para implantação com tempo zero de baixa. Aí ele está explicando como funciona, eu vou ler bem por cima. Está dizendo que você tem que escolher a porta que ele vai executar. Você pode dar um nome para os serviços. E ele tem esse conceito de health check, que ele fica fazendo um ping no servidor a cada tantos segundos para ver se está funcionando. E tem essa parte de roteamento. O que é mais avançado eu não cheguei a usar, mas pretendo implantar no segundo. Falo sobre TLS, que tem a ver com certificado de digital, de segurança. Então a gente pode ignorar por enquanto, vamos começar pelo básico. Então estamos aqui no site do Camel, né? Faça deploy de aplicações em qualquer lugar. Aí tem um vídeo dele aqui, vamos só ver por cima rapidinho quanto tempo tem esse vídeo. Camel is a tool for deploying your web application. 30 minutos. Então recomendo que até que assistam, né? Eu vou procurar assistir depois e vou trazer um resumo para vocês. Veja que ele está fazendo aqui um deploy de uma aplicação em Go. Então ele não é exclusivo para o Ruby on Rails. Aí uma aplicação em Ruby on Rails. Ele está explicando como gerenciar os segredos, né? E basicamente então a gente vai estar usando Docker. Esse Hetzner aqui acho que é o lugar que você aluga a máquina virtual, ó. Mais voltado para o público da Europa. Bem colorido os logs, ó, bem fácil de ver. E aí está explicando ali que tem um load balancer que você pode ter um site que você direciona o tráfego quando você tem muitos usuários. Aí está explicando que zero downtime deploy, se rolling restarts, eu não sei exatamente o que é, mas eu imagino que quando a aplicação falha, ela reinicia. Asset bridging em relação. Os assets da página são JavaScript, CSS, arquivos de imagem, tá? Remote builds para você compilar no servidor. Isso que é interessante, como meu servidor era muito fraco em memória, eu compilei a imagem na minha máquina local e só mandei a imagem compilada. Aí eu criei um registry Docker. Isso tem uma coisa muito interessante também. Em vez de usar o Docker Hub, que ele geralmente é pago, se quiser é privado, vamos ver o preço do Docker Hub. Eu criei o meu próprio registry naquela mesma máquina virtual, ou foi numa outra, eu tenho duas, né? Então você economiza, em vez de você pagar 9 dólares por mês, você faz de graça. Por isso que eu gosto de ensinar, é melhor aprender para você não ficar pagando para os outros, e não só pelo dinheiro, o conhecimento, tá? O conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Aí aqui ele está explicando a visão de mundo deles, provavelmente aquela coisa do. Estava reclamando aqui do Heroku, por causa dos preços, AWS, GSP, que é do Google. E ele tá falando. Vamos ver aqui, ele tá falando assim.
que agora que veio com Kubernetes, né, que também trabalha com containerizando as aplicações, ficou mais fácil de fazer o deploy, né? Aí tá dizendo que você paga muito caro, né? Paga um valor premium. Então é melhor você ter o seu próprio hardware, que fica mais barato. Bom, acho que dá pra a gente ter isso como encerrado, que ele mostrou que economizou 2 milhões ali, né? Aí, antigamente, a gente usava essa ferramenta aqui, Capistrano e o Mina, era para Ruby, né? Só que eles foram. O software, quando vai passando o tempo, ele vai ficando velho, tá? Ele vai meio que estragando. É interessante, uma coisa que parecia boa, passa 2, 3, 4 anos, ele se torna obsoleto. Então, basicamente, eles acabaram ficando obsoletos, né? Fica lento demais, não usa as melhores técnicas, porque muitas ferramentas são amadoras, elas são feitas na boa vontade. Ela resolve o problema, mas às vezes, tipo, um deploy desse demorava 5 minutos. Aí o cara fala assim, se esses 5 minutos eram aceitáveis em 2012, 2014, hoje, em 2025, não é mais tão aceitável se você pode usar uma outra alternativa. Porque às vezes era um deploy muito pequenininho e tal. É difícil contar essa parte da história. A gente que está mais velho, a gente viveu isso, sabe? Mas é difícil trazer para as pessoas mais novas que estão acostumadas. Que, por exemplo, se pegar um pessoal novo hoje em dia, acho que a maior parte fala assim: não, eu vou usar um Vercel, eu vou usar eles chamam de Cloud Edge, né? Que é gratuito, fazer um aplicativo em Next.js, rapidinho tá na nuvem. Só que aí depois, quando vem a conta, eles falam: meu Deus, me tá vindo $50, $100, $200. E aí eles falam: por que tá tão caro? Então, esse papel preventivo é importante. Ver a origem do nome, Camal, é essa ferramenta de navegação árabe, não conhecia também, para você definir a latitude da estrela polar. E antigamente ele chamava MRSK. Então, chega de história, já foi 17 minutos, vamos ver um pouco aqui da documentação. Porque como eu contei para vocês, assim, que é bem engraçado, né? Eu usei sem conhecer, só sabia de nome, sabia um pouco a história, pedi para a IA fazer tudo para mim ali, fui só supervisionando, dava erro, ia corrigindo e deu certo. Então a gente vê aqui que ele é feito em Ruby, porque para você instalar é Genstal Camel. O que é feito em Go é o Camel Proxy, provavelmente. Aí está dizendo que se você não tem Ruby, você pode rodar o Camel num container Docker. Só que tem algumas limitações. E para você inicializar o Camel, você vai dar o comando Camel init. Ele vai criar esse arquivo config deploy YAML. Então, lembrando, hoje aqui eu estou só lendo a documentação, tá? Num próximo vídeo, porque é muito difícil ficar trocando o contexto na mente, assim. Aí, num próximo vídeo, eu faço uma demonstração de uma aplicação Node. Você vai dizer o nome do serviço, provavelmente isso daqui seja só um label, vamos descobrir ainda, que eles chamam aqui de Rei. Como eu falei, Rei é um serviço de e-mail que eles oferecem, tipo uma modernização do Gmail, assim, é um e-mail próprio deles. Que é esse que eles economizaram quase uma previsão de economia de 10 milhões em 5 anos. Aí a imagem, lembrando, quando você trabalha com Docker, quando ele está rodando, ele é um container, é uma instância, como se fosse um objeto. E a imagem é como se fosse a classe, a parte abstrata. Então, assim, a imagem é um sistema de arquivos de camadas, um em cima do outro. Você tem o Ubuntu, instala o Python, instala o Go, vai criando a imagem, os arquivos que você tem instalado. Mas quando você vai criar um container, aí você tem a rede, você tem os volumes, você tem permissões, variáveis de ambiente. Nesse caso aqui, ele vai fazer o deploy da aplicação em dois servidores. Aqui está usando rede local, 192, 168, 01 e 2. Acho que aqui é só um exemplo, porque geralmente o 1 é o roteador, né? Aí registry, como eu falei, é o servidor do Docker, de onde ele vai puxar as imagens. Aí tem um esquema que você pode passar usuários. Aqui é um arquivo YAML, vem do Ruby, né? É yet é, int another markup language. Eu não lembro o nome, como que é YAML. Não, é YAML int another markup. Aqui, ó. YAML int markup language. É uma piadinha, né? É um acrônimo que o YAML significa YAML, o Y. YAML não é uma linguagem de marcação. Ele é feito com. Você dá tabs aqui, né? É melhor que o JSON. Então aqui tem um array, ó. Você está dando tab e põe um traço aqui. Isso aqui é um array. Aí tem arrays, tem hashes.
Aí aqui a senha, ó, a senha ele tá num array aqui. Aí tá dizendo que vai estar nessa variável de ambiente, para você evitar expor os seus segredos. Eu fiz com variáveis de ambiente, porque a IA me recomendou, mas eu me arrependi de fazer a maior parte disso, porque eu preferia ter feito com isso daqui, ó, Rails Master Key, que é o Rails tem criptografia própria embutida. A IA falou, não, melhor não usar, mas eu achei muito mais seguro. Aí veja que você pode setar variáveis de ambiente, que aqui no caso está pegando o Rails, a chave de criptografia dos seus segredos. Também a arquitetura que você vai construir, geralmente a gente constrói para MD64, tá? Aí está explicando aqui. Você gerou esse arquivo, quando você dá um camal init, e esse camal registry password, ele está dizendo que você tem que setar a variável de ambiente, porque ele vai substituir aqui. Provavelmente ele sabe porque é maiúsculo. E você tem que criar esse arquivo aqui, .camal/secrets, para ler desse arquivo, né? E esse é o Rails Master Key. Então ele tá pegando a Master Key usando o comando cat, esse arquivo camal secrets, e está pegando, esse daqui é a variável de ambiente, do shell. Você põe lá no bash rc ou dá um export. E aqui ele está citando essa variável local que vai ser lida pelo deploy. Então, o deploy.yaml lê do arquivo secrets. E o arquivo secrets pode executar comandos shell. Veja que ele não tem uma extensão. Então, ele é uma linguagem própria do Camal. Aí ele está dizendo que você vai ter que fazer você pode fazer o deploy com o servidor, você faz Camal Setup. O Camal Setup, ele vai acessar esse servidor com SSH e ele vai se instalar lá, porque ele é um agente, né? Ele tem cliente e servidor. Então você está no cliente, você dá o comando para o servidor poder reiniciar os containers Docker e fazer a instalação. Ele criou essa ponte, por isso que ele é muito mais interessante que o Capistrano. Aí está explicando aqui o processo, vamos ler. Que nem falando assim, eu estou falando um pouco de cabeça, porque eu tenho só noção de como funciona, por isso que estou lendo documentação hoje. Tá? Então ele está dizendo que ele vai conectar os servidores via SSH, usando root por padrão e autenticando pela chave SSH. Por isso que aqui não tem usuário e senha do servidor, tem só do registro. Então, se você quiser setar o usuário, provavelmente você põe aqui. Você pode colocar deploy, arroba, ou a gente pode ver a sintaxe na documentação. A parte 2, eu vejo que ele faz. Ele vai instalar o Docker se o Docker não tiver instalado, usando esse comando getdocker.com. Aí ele fala, por isso que o acesso à root é necessário. O melhor é você ir na sua máquina e instalar o Docker à parte. Mas se você quer fazer containers efêmeros, você vai rodar só essa aplicação Rails, você pode confiar no Camal, porque provavelmente ele faz muito confiável isso. Então vamos testar desse jeito depois. Eu não fiz assim, eu já tinha um Docker. Aí ele vai fazer o login no registry, localmente e remotamente. Por quê? Porque localmente ele acessa o registry e lá no remoto ele também vai passar seu usuário e senha e vai acessar o registry de lá. Que é ali que a sua aplicação vai ser empacotada numa imagem. E aí quando ela vai ser implantada, ela vai virar um container. Aí ele está dizendo que ele vai construir a imagem usando o Dockerfile padrão na pasta root da aplicação. Então, para usar Camal, você tem que ter um Dockerfile. Aí ele vai construir a imagem, que é tipo a compilação, né? Aí ele vai fazer um push, ele vai enviar para o registry. Aí lá no registry, ele vai fazer um pull nos servidores. Então, o servidor tem um agente do Camal lá, que vai fazer um comando pull para baixar. Aí ele vai se certificar que o Camal Proxy está rodando e aceitando o tráfego nas portas, né? Em português é tráfego, nas portas 80 e 443. 443 é a porta do SSL, que é a criptografia. 80 é a porta web. O que isso significa? Que se antes você fazia deploy com Apache e depois, nos últimos 10 anos, o pessoal fazendo com Nginx. Eu já usava Nginx desde 2012. Agora, eu estou vendo aqui, você nem precisa do Nginx, dependendo de como que é a sua aplicação web, porque o Camal Proxy ele já faz esse serviço. E ele é leve, feito em Go. Então, o que isso significa na prática? É uma coisa a menos para você aprender. Porque antes você tinha que aprender isso, e hoje você não precisa aprender mais. Aí ele vai iniciar um container. Então, lembrando, o container é uma imagem sendo instanciada. Eu posso baixar a imagem do Ubuntu na minha máquina. Eu posso fazer 10 containers do Ubuntu.
E ele não vai ocupar a mesma memória, ele vai compartilhar a memória da imagem e ele só vai salvar as memórias dos arquivos que ele alterou. Porque o Docker funciona como se fosse um monte de camada, uma em cima da outra, de sistema de arquivo. Então um pode ter o barra home, outro pode ter o barra USR. E isso que é muito interessante de Docker. Ele ocupa pouco espaço e ele vai compartilhar o mesmo sistema operacional, o mesmo kernel, não é igual a uma máquina virtual. Aí ele vai iniciar o container com a versão do aplicativo que match a gente traduz como casa, né? Mas aqui bate, casa que é compatível com a versão atual do hash do Git. Então é o último commit. Se você tem arquivos que você não commitou, eles não vão estar na imagem nem no container. Aí o Kamal vai falar para o Kamal Proxy fazer o roteamento do tráfego para o novo container assim que ele estiver respondendo com 200. Então aqui é o zero downtime. E também aqui esse endpoint up, que é um health check. E esse daqui é o zero downtime, aí ele para o container antigo, né? Por que que é legal isso? Porque os dois containers você faz um volume. Você faz um mountain de volume, aí os dois compartilham o mesmo volume, os mesmos dados, então você não tem perda de dados, né? E aí ele limpa ainda as imagens não usadas e para os containers, para não gastar espaço no disco à toa. Tem um tipo bem interessante que é Blue-Green Deployment, que você faz os servidores, aí se ele não funcionar, você reverte. Tipo, eu tenho o Blue, aí eu fiz o deploy do Green, aí eu rotei o tráfego para o Green. E aí na próxima vez que eu faço deploy, eu deixo os dois rodando, né? Se falhar, eu volto pro Blue. E na próxima vez eu substituo o Blue e roteio pro Blue. Então você pode pesquisar, deve ter jeito de fazer Blue-Green Deployment com Camel. Que ele é bem interessante, porque imagina assim, você fez um deploy do site, ele está funcionando, respondendo, mas aí você descobre depois que tem um bug, e fala, ih, essa nova funcionalidade que eu fiz tem um bug, como que eu faço para reverter? Você só faz o switch do Blue pro Green. Você está sempre rodando duas versões de explicação. É bem legal isso. É mais seguro, né? Então você tem que estudar bastante sobre o tema para ver o que é mais útil onde você trabalha. Mas eu recomendo todos os entusiastas de informática tem que gastar um tempinho. Por isso que hoje é segunda-feira, eu falei, hoje eu vou gastar um tempo lendo documentação do Kamal. Só lembrando, eu já fiz o deploy, tá? Funcionou, só que eu fiz com IA. Se você está rodando um servidor único, você já está pronto. Se você está rodando em múltiplos servidores, você tem que ter um load balancer na frente deles. Provavelmente seja um servidor que funcione de load balancer, que ele vai receber o tráfego e vai rotear para os outros. Tem várias maneiras de fazer, então não sei. Mas é mais ou menos o que eu estava falando de Blue-Green, só que é para balanceamento de carga, né? Para deploys posteriores, os seus servidores já têm o Docker instalado, então você só dá um Camel deploy. Então, na primeira vez está dizendo que você faz Camel setup. Na segunda em diante é Camel deploy. E aí depois tem a configuração que você configura comandos para você entrar no console do servidor e mudar arquivos e inspecionar. Então vamos ver aqui. Configuração. A configuração fica em config deploy e ele está dizendo que quando você estiver rodando comando, você pode escolher um destino. Lembra que aquele service que estava no arquivo? Então você passa a flag "-d". E aqui o ambiente de homologação, o staging, que eu não fiz por preguiça, mas o ideal é você ter três: desenvolvimento, homologação e produção. Você desenvolve o código, testa, aí você joga no staging. Geralmente ele tem uma cópia do banco de produção, tirando os usuários, senha, nome verdadeiro, assim, para ficar seguro, né? E aí você põe para alguém testar, e a pessoa fica testando, procurando bug, você mesmo testa, né? Aí quando tá pronto, homologado, né? Foi aprovado, tem um carimbo, você joga para produção. O que o pessoal faz hoje em dia não é muito certo, eles jogam direto do desenvolvimento para produção, e se não dá certo, reverte. É uma cultura agressiva, né? Aí ele está dizendo que você pode ter um arquivo próprio para um destino e vai ficar aqui na extensão do arquivo, uma convenção. O Ruby on Rails é muito forte nisso, é convenções sobre configurações. Então, o jeito que o arquivo é nomeado, isso que é um padrão hoje em dia, lá por 2005, quando foi criado, era uma novidade. Fala, nossa, que interessante. Onde você põe a pasta, o arquivo vai definir o valor dele. Aí, extensões.
o Camel não vai aceitar chaves não reconhecidas no arquivo de configuração. Mas se você quiser, você pode declarar um bloco de configuração usando âncoras de YAML e aliases para evitar repetição. Esse âncora do YAML é quando você usa um e-comercial, assim, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Rails config database. Deixa eu ver se eu acho um exemplo para mostrar para vocês. Aqui não tem, ele não está usando o âncora. Tá vendo aqui, ó? Ele criou esse código default e aí ele colocou e-comercial default. Isso daqui é um alias. Aí aqui ele coloca asterisco default e esse sinal de menor é para evitar repetir. Ele vai pegar e copiar todo esse código aqui dentro. Porque esse código, ó, ele aparece em 3 lugares. Então, para você não ter perigo, né? Isso daqui é uma âncora e um alias. Provavelmente um desses aqui, esse daqui seja o alias, esse daqui deve ser a âncora. Então, está dizendo para você evitar repetição. Aí você pode fazer um prefixo de uma seção com um X, que é uma extensão. Então, o Kamal vai ignorar. Provavelmente seja algum plugin que você faça, alguma coisa assim. E não vai dar erro. Aí o service name, ele é obrigatório. Ele vai ser o prefixo do container. O nome da imagem que você vai criar no Docker. Eu lembro que estava lá, era alguma coisa rei. Deixa eu ver se eu acho aqui. 37S/rei. 37 Signals é o nome da empresa do GHH. Mas também você pode pôr label no container. Antigamente eles estavam usando traffic, que é esse daqui, ó. Só que acho que eles pararam de usar e reescreveram com Go. Esse traffic é bem legal, quero ver se eu faço um episódio disso, porque você pode criar um servidor local e ele roda no Docker e você põe label nos containers. Eu usei ano passado, foi a IA que me ensinou, eu não sabia que isso existia. Aí, então, isso que eu gosto muito de usar a IA, que ela ensina coisas pra gente. Você pede fazer uma coisa, ela começa a fazer e fala assim: ah, então é assim que o pessoal faz. Ela conhece os padrões, os modismos. E aí é bem legal também, só que eles abandonaram em prol de uma coisa mais simples. Então eu imagino que é por isso que eles têm esses labels, que são os rótulos. Volume é muito importante porque você não quer que quando o seu container, sua imagem seja destruída, que seus arquivos sejam perdidos. Então você tem o arquivo no host, você monta dentro do Docker. Isso aqui é a parte mais massa do Docker, é volumes. Aí a configuração do registry, que eu achava que era difícil, mas a IA também me ensinou. Em 5 minutos eu fiz um registry. 5, 10 minutos, deu trabalho de fazer DNS lá. Que eu estava indo no painel errado. Eu tinha redirecionado para o Cloudflare, estava configurando na Linode. Aí os servidores, que pode ter mais de um, e eles podem ter papéis, tipo banco de dados, os assets, servidor 1, servidor 2, assim por diante. As variáveis de ambiente, aí está dizendo para ver a seção. E asset path, daqui é mais voltado para o Rails, vamos ver o que está escrito aqui. Para fazer uma bridge entre os deploys, default e new, padrão e new. Eu não sei o que é isso, tá? Porque eu nunca usei. Aí está dizendo que se tem mudanças em CSS ou JavaScript, você pode pegar requests das versões antigas no novo container e vice-versa. Acho que deve ser para economizar memória, alguma coisa assim. Para evitar, provavelmente, se uma pessoa está usando a versão antiga do site, ou nunca recarregou o site, alguma coisa assim. Aí para evitar 404, que é o erro de não encontrado. Então o Kamal vai fazer um replace, né, que é repor, reescrever esse caminho no container com um volume mapeado. Ah, isso daqui então é para você evitar esses erros 404 no CSS JavaScript, porque você pode ter pessoas que a pessoa não recarregou o site, ela está usando a versão antiga do site, e aí quando faz um request pega a versão antiga, porque às vezes esses assets eles têm uma assinatura, um digest, né, que é tipo um MD5 SAN dele. Aí ele faz esse bridging aqui para você não perder quando não tem mudanças. É interessante, não só para Rails, não, mas para tudo, né? Mas não é mais importante, mas interessante. Mostra que eles pensaram em bastante coisa. Hooks
Isso eu vi quando eu instalei, mas eu não configurei. O Camel tem hooks, então você pode ter. Você injeta passos ali. Ah, antes de configurar o servidor, eu quero que você instale o Docker desse jeito. Eu quero que você instale esse aplicativo. Depois eu quero que faça aquilo e tal. É, é um pattern muito interessante nesse tipo de aplicativo, né? Você tem o hook que ele se encaixa no ciclo de vida da aplicação para você poder colocar o seu código próprio. Então, você pode definir ele em outro diretório, por padrão é .camalhooks. Páginas de erro, isso daqui é bem interessante também. Eu não cheguei a usar, seria bom usar. Que você faz uma página com tipo 404 HTML, 503 e tal. Aí sempre que tiver erro, ele vai colocar essas páginas por padrão. Require destinations. Provavelmente quando você quer forçar que um arquivo vá para um certo servidor ou não. Isso aqui tem cara de capistrano, né? Primary row, rows, assim, lembra muito disso. Aí tá falando que o row default é web, mas se você não tem nenhum papel web, você pode mudar ele. Porque às vezes seu aplicativo ele é de celular, por exemplo. Você fez um servidor de celular, você não tem site. Só tem lá os workers que processam as imagens com IA, por exemplo. Aí você pode dizer que o row primário vai ser o worker. Aí se pode ter rows vazios, aí por padrão é false. Que está querendo dizer assim, que é um papel que não tem um servidor associado. Porque muitas vezes você pode fazer um servidor ter mais de um papel. Mas geralmente um papel tem que ser um servidor, é que tem essa configuração. Isso aqui é bem interessante para fazer aquelas coisas de blue-green, fazer rollback, né? A quantos containers ele mantém por padrão, vai gastar mais imagem em disco, né? Vai dar uns 500 MB a imagem, dependendo da sua aplicação. Por padrão é 5. A versão mínima do Camel para fazer o deploy, padrão é new, porque geralmente vai evoluindo o software, né? Readiness delay, quantos segundos tem que para esperar após o boot do container, né? Para ver se ele está rodando, né? Aí está dizendo que 4 segundos, o padrão é 7. E só serve para containers que não tem um proxy ou um health check, que é também um comando do Docker para você ver se o container está rodando. Porque às vezes você liga a máquina, você não pôs a senha para ela, o container, né? Você faz um boot do container, aí está faltando a senha. Aí ele quebra, ele não consegue iniciar. Ou ele não faltou o volume, ele quebra. Tem vários motivos para quebrar, né? O timeout de deploy. Então, quantos segundos esperar para um container ficar pronto? Eu estava tendo muito esse erro aqui de timeout. Meu padrão é 30. Acho que o meu eu aumentei para um monte, porque acho que o meu deu algum tipo de ciclo. Ele tinha health check dentro do Dockerfile, mas esqueci que o Camel também tinha health check. Aí um health check falhava, o outro não funcionava. Foi o bug que eu tive com o Camel, mas que em poucas horas eu resolvi. Que era a minha primeira vez usando, feito com IA. Drain timeout, não conheço esse termo aqui. Drain é de dreno, né? Provavelmente seja o tempo para desligar um container, né? 30 segundos. Run directory, aonde na tua máquina que ele vai guardar os arquivos do Camel. Por padrão, ele vai criar uma pasta .camel. Para quem não sabe, ponto é pasta oculta no Linux, é a convenção. Toda pasta no Linux começa com ponto é oculta. Aqui opções do SSH, se você precisa fazer um proxy, sua chave para o login, se é outra porta. Opções do Builder, então tem outras partes aqui. Outros serviços adicionais para rodar com Docker. É interessante, talvez seja para pegar os logs, não parei para pensar ainda. A gente tem que explorar, isso daqui eu estou fazendo uma exploração, né? A gente está lendo aqui e aprendendo novas ideias. Proxy, né? Que aí é em relação à porta, né? O proxy, ele é como se fosse uma procuração, sabe? Que nem assim, um proxy de internet. Então, em vez de você acessar a internet direta, você está acessando um servidor proxy, que ele acessa a internet para você e ele faz a requisição. E isso é bom que você pode pôr proteção, né, para você evitar visitar um site indesejado, ou se quiser ter um sistema de metragem, que ele vai pegar, ele intercepta a requisição e vê o custo e tudo mais. É muito comum no ambiente corporativo, essas coisas assim, mas aqui no caso é mais o roteamento de porta, assim, tipo, entrou na porta 80 do servidor e vai para um container que está rodando a porta 88, 88, por exemplo. E essa porta não é exposta externamente.
Então é mais nesse sentido, como uma ponte que ele é usado. SSH-Kit também não sei aqui as configurações que podem ter, depois a gente vê. Parte de boot também não sei. Parte de login, isso aqui é interessante. Quando a gente usa os princípios do 12 factors, né, que você faz a aplicação, geralmente você faz o log na saída padrão. E aí você captura a saída e envia para aplicativos próprios de login. Tem que dar uma olhada. E ele às vezes é tipo apelido, tem que ver com cuidado. Então já estamos em 40 minutos. Vou parar essa primeira parte. E hoje, talvez eu gravar agora uma segunda parte e a gente vai vendo com calma, porque é bem grande, né? Muito obrigado pela audiência. Então, lembrando que o objetivo de ver tecnologias como o Kamal é para te dar autonomia, capacidade de você agir sozinho, e isso na prática significa economia de dinheiro e também você conseguir fazer o deploy de suas aplicações por si só, né? Então, são ganha-ganha. Você gasta tempo para adquirir conhecimento, você economiza dinheiro e você aprende a fazer coisas, você pode até prestar serviço para outras pessoas de um tempo, né? Depois que você aprender bem e dominar a tecnologia.